Fala galerinha bonita do nosso canal Áudio Eletrônica, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre confecção de tarrafa. E como eu havia prometido para vocês, nós estamos aqui de volta com a continuação daquela tarrafa que a gente começou no sábado, que é aqui uma tarrafa malha 5 no fio 0,40, que vai ter 2,5 metros de altura, né? Sendo que o saco dela vai ser com o fio 0,35. Então, continuando aqui, ó, como vocês podem observar, ela já está bem grandinha, né? A gente trabalhou umas 4, 5 horas mais ou menos nela. E já, eu acredito que eu já estou aqui na 14ª, no 14º acréscimo, né? Então eu vou estar aqui, como eu prometi para alguns coleguinhas, passando a configuração dessa tarrafa certinha, certo? Ela já deve estar aqui mais ou menos com, aproximadamente com 1 metro de altura, acredito eu. É o quase isso. E aqui são as linhas que a gente estava pintando, né? E como eu não gosto de estar trabalhando com a tarrafa com o pano muito esticado desse jeito aqui, porque acaba forçando muito e ainda corre o risco até de... É claro que a gente que já faz profissionalmente não corre esse risco, né? Mas eu gosto de trabalhar com ela sempre curtinha para poder estar tecendo melhor, né? Os nós ficam mais seguros, mais firmes. E como eu falei para vocês aí, ó, a questão da torção depende do aperto do nó da gente, ó. Não torce de jeito nenhum, entendeu? Porque o meu nó já está estabilizado. Então eu vou colocar o celular aqui no suporte e já eu volto para a gente ver direitinho aqui como é que a gente vai fazer para estar diminuindo aqui. Falou, meus amigos! Bem, coleguinhas, de volta aqui, como eu falei para vocês, eu não gosto de estar trabalhando com um pano muito comprido, grande, entendeu? Então, geralmente eu estou aqui fazendo um encurtamento para poder colocar ali no suporte para poder estar tecendo. Fica bem melhor para tecer, entendeu? O pano fica mais firme, os nó bem acochadinho, né? Então eu gosto de estar tecendo sempre com um pedaço curto. Aí quando vai aumentando, toda a vida eu faço isso aqui. Então espero que dê para vocês verem aí. Eu vou estar fazendo o processo de como eu faço, entendeu? Eu pego aqui, olha, escolho mais ou menos o local onde eu vou prender a cordinha e faço isso aqui, olha. No meu caso aqui eu quero aqui nessa parte vermelha. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho aí, ó. Aí eu só pego aqui uma cordinha, um cordãozinho e vou colocando aqui, olha. Vou escolhendo a malha aqui e passando aqui por dentro, ó. Eu pulo uma e coloco na outra, ó. Pulo uma e coloco na outra. E assim eu vou fazendo até lá no final. Vou estar fazendo aqui, né? E depois que eu fizer aqui, essa parte vermelha talvez não esteja nem dando para vocês verem direito. Espero que esteja, mas se não tiver, depois eu vou fazendo uma parte mais clara, né? Agora que eu me liguei que o vermelho talvez não apareça direito, mas é que nem eu tô falando para vocês. Eu vou escolhendo a carreirinha retinha aqui, ó. Pulo uma e coloco na outra, ó. E aqui é bom que a gente pega a metade da tarrafa já, né? Que ela tá... A gente vem trazendo ela fechada, então ela tá dobrada no meio. E acaba que a gente até economiza tempo nesse processo aqui, olha. Sempre pulando um e pegando o outro. Ó. Olha. E assim eu vou fazendo até chegar do outro lado ali dela, na outra parte ali dela. Aqui tá assim meio enrolado de estar fazendo aqui, porque tá na parte do... Peguei numa parte aqui da crescente. Eu não prestei muita atenção, mas eu vou estar fazendo aqui até o final, olha, direitinho. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que quando terminar aqui eu já vou mostrar para vocês onde é que, como é que eu amarro para poder estar continuando. Aí, como eu prometi para a galerinha aí, né, no vídeo passado teve os coleguinhas aí que perguntaram pela configuração da tarrafa e geralmente eu sempre falo a configuração da tarrafa, né, só que como eu não falei naquele vídeo que a gente estava iniciando ela aqui, eu prometi lá para o coleguinha que nesse vídeo agora que a gente já está gravando aqui, da continuação dessa tarrafa aqui, eu ia estar falando a configuração dela direitinho para vocês, né? Quantas malhas ela começa no olho, quantas crescentes de roda, quantos acréscimos eu vou deixar no comprimento dela, né? Questão do pano morto, quantas malhas de altura, pano de saco, tudo direitinho, né? Já eu vou estar passando para vocês. Já estou terminando aqui, olha. Eu espero que esteja dando para vocês verem direitinho aí como é que eu faço. Então, como eu fiz, ó, vim até o final, cheguei aqui na última carreira aqui, ó. Aí eu passei a cordinha aqui, ó. Tá passada aí dentro da tarrafa. Então eu puxo o cordão, né, acerto ele direitinho. Aí venho aqui, olha, deixa a tarrafa certinha, como vocês podem ver aqui, olha. Aí eu dou uma volta aqui, ó, para um lado com a cordinha e do outro lado aqui, ó. E venho e dou um nozinho aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, dá pra deixar até solto sem dar nó, mas eu gosto de fazer assim que
fica mais garantido, ó. Dou um nó, aí dou mais um nozinho e mais um. Agora eu só pego e amarro ali no suporte ali, na altura que eu vou tecer, e já meto bronca de novo. Então eu vou amarrar aqui e já volto aí pra gente estar vendo a configuração da tarrafa. Então de volta aqui, meus amigos, eu vou estar tecendo um pouquinho aqui, passando a configuração da tarrafa para vocês, viu? Essa tarrafa, como vocês sabem do vídeo passado, eu comecei ela com 42 malhas no olho e 14 crescentes de roda, certo? Aí, como ela vai ficar com 2,5 metros de altura, né? Eu estou fazendo ela aqui, o pano dela vai ser feito todo no fio 0,40 e o pano do saco vai ser feito no fio 0,45. Eu acho que eu até errei quando eu falei aí antes aí do pano do saco, né? Parece que eu falei que eu vi aqui que eu falei que estava no 0,30, ia ser no 0,35, mas não é. Ela está sendo feita no 0,40, né? O pano dela. E o pano do saco vai ser feito no 0,45. Eu sempre gosto de deixar o pano do saco da minha tarrafa reforçado, fica melhor assim, certo? Então, como eu estava falando para vocês, ela tem 42 malhas no olho e 14 crescentes de roda. No comprimento, eu vou colocar 27 acréscimos, que vai nos dar um total de 420 malhas finais, né? Para a altura de uma tarrafa de 2,5 está perfeita essa quantidade de malhas. Então, 27 acréscimos no comprimento vai nos dar essas 420 malhas de roda. Depois desses 27 acréscimos, eu vou estar fazendo 9 malhas de altura para poder estar fazendo o pano morto do pega-mão. Depois dessas 9 malhas de altura do pano morto do pega-mão, eu vou estar confeccionando mais 14 malhas de altura, né? Que já vai ser na linha 0,45 para poder estar fazendo o pano do saco. Então, essa será a configuração da nossa tarrafa, certo? 2,5 metros de altura, 42 crescentes de roda, ou 14 crescentes de roda, 42 malhas no início, né? 27 acréscimos no comprimento, que vai nos render 420 malhas totais, né, de roda. Depois desses 27 acréscimos de altura, nós vamos fazer mais 9 malhas de altura para o pano morto do pega-mão. E finalmente, depois disso, nós vamos tecer mais 14 malhas de altura no fio 0,45 para poder estar confeccionando o pano do saco, né? Esse é o nosso objetivo. E provavelmente eu vou estar colocando uns 4 kg de chumbo. Deixa eu ver se é nessa daqui, meu Deus do céu. Não, essa daqui não é chumbo, que eu vou entralhar ela. Essa daqui vai ser na corrente, né? Eu acredito que por volta ali de 4,8 kg, 5 kg de corrente. Por causa da... O cliente pediu para deixar ela um pouco pesada, né? E mesmo porque precisa, por causa da grossura das linhas, né? Ela é uma malha 5, feita no fio 0,40 e saco no 0,45. Então, como é uma malha relativamente pequena com fio grosso, a gente precisa botar um pouquinho a mais de peso para ela poder estar funcionando certinho, certo? Abrindo direitinho, sem estar acentuando o efeito elástico que toda tarrafa tem. Então, isso depende muito do peso também. Então, é isso aí, meus coleguinhas. Eu vou estar, como eu falei para vocês, eu acredito que eu já teci uns... num período de 5 horas que eu devo ter trabalhado nessa tarrafa, já teci 14 acréscimos de comprimento, né? E logo mais, eu acho que eu vou até fazer logo, né? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, enquanto eu chego na carreira de crescente, para me mostrar para vocês como é que eu sei, qual é a carreira de acréscimo que eu tô na tarrafa, né? É sempre muito simples. Antigamente eu marcava, né, com a fitinha de sacola para poder saber quantas eu já havia feito. Hoje eu não marco mais, porque eu aprendi outra maneira de fazer, né? Aí eu vou fazendo quando eu chego na última crescente, eu já sei, né? Pela quantidade de malhas. Então eu vou estar pausando o vídeo aqui e vou estar voltando com vocês para eu poder mostrar para vocês como é que eu faço, para poder saber em qual acréscimo eu já estou. Só um instante. Bem, meus amigos, como vocês podem ver aqui, espero que esteja dando para ver direitinho aí, que o sol já está dando ali assim, tá meio ruim para gravar. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, nós já chegamos aqui na carreira de crescente, certo?
Aí eu falei que vou mostrar para vocês como é que eu faço para saber sempre em qual carreira de crescente que eu tô. Antigamente eu marcava, né? Agora eu faço o seguinte, ó, como vocês podem ver aqui, ó, uma crescente aqui, certo? Então, como eu havia falado para vocês, eu já tinha feito 14 acréscimos, né? Como é que eu sei? Porque é o seguinte, eu conto aqui, ó, eu sempre conto quantas malhas tem entre um acréscimo e outro. Vamos ver aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 malhas, certo? Ó, próxima crescente aqui que a gente tem que fazer, ó. Tá aqui ela aqui, ó. Já a próxima aqui, ó. Que tem uma, tem que fazer a outra aqui embaixo. Então, como vocês observaram, eu contei 17 malhas antes de fazer a crescente, certo? Então, por aí pela contagem de malhas, eu já sei em qual é o acréscimo que eu tô, né? Se, no caso, eu contei 17 malhas até chegar na hora de fazer o acréscimo, então eu já estou na carreira de número 15 aqui. Por que que eu sei? Porque é só uma questão de lógica. Observe que quando a gente começa a primeira carreira lá em cima, eu, por exemplo, eu só uso essa configuração de colocar 3 malhas na primeira carreira de crescente. Então, depois ela só vai aumentando gradativamente. O que que acontece? Como a nossa primeira carreira de crescente, ela tem 3 malhas entre cada crescente, né? Aí eu só faço perguntar para mim mesmo, na minha cabeça, aqui, qual é a diferença entre 1, que é o número da carreira de crescente, e 3, que é a quantidade de malhas que há entre a primeira carreira de crescente. A diferença entre 1 e 3 é 2. Você tem 3, você tira 1 de 3, vai ficar 2, certo? Essa é a diferença da primeira carreira de malhas lá, né? Então, o que que acontece? Toda a carreira de acréscimo que eu estiver trabalhando, como eu estou trabalhando na configuração de 3 malhas no início lá da primeira crescente, então toda a carreira de acréscimo que eu boto colocar aqui de crescente, tendo a quantidade de malha, eu só tiro a diferença, que é 2. Toda a vida eu tiro 2 malhas, entendeu? Então, no caso, como vocês viram aqui, a gente tem 17 malhas entre crescentes, né? Então, eu já sei aqui que eu estou na 15ª carreira. É só tirar 2. De 17 eu tirei 2, ficou 15. Então, estou na 15ª carreira de acréscimo, certo? Eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem, a gente vai encerrar o vídeo, viu? Mas eu espero que venha ajudar os coleguinhas aí, ó. Então, tá aqui, ó, a crescente. Vamos contar quantas malhas de novo. Vai dar 17 de novo, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e a crescente aqui, olha. Olha lá, crescentezinha lá em cima, ó. A gente vai ter que fazer outra aqui, ó. Certo? Então, como vocês viram, ó, 17 malhas de novo. Essa carreira de crescente todinha, ela tem 17 malhas entre cada crescente,
entendeu? A gente conta 17 malhas antes de fazer uma crescente. E assim por diante, a gente vai contar até o final da tarrafa. Então, como eu falei para vocês que essa tarrafa ela vai ter 27 acréscimos no comprimento, quando eu chegar na 29ª malha entre crescentes, eu já vou estar na minha última carreira de acréscimos, que é só subtrair a diferença, né, de duas malhas. De 29 malhas, uma carreira com 29 malhas, eu só tiro a diferença, né? Menos 2 vai dar 27, ou seja, a 27ª carreira de crescentes, né? A última carreira de acréscimo lá da nossa tarrafa para completar a quantidade de malhas que é de 420. Aí vocês podem se perguntar, não, mas e se eu colocar só duas malhas lá entre a minha primeira carreira de crescente? Muito simples. É sua primeira carreira de crescente, certo? Aí você conta duas malhas e faz a próxima, conta duas malhas e faz a próxima. Então é só tirar, subtrair a diferença, né? Na tua primeira carreira de crescente, tu está colocando duas malhas entre crescentes, tira a diferença. Qual é a diferença entre duas malhas e a sua primeira carreira de crescente, que é a número 1? A diferença entre 2 e 1 é 1. Ou seja, a cada carreira de crescente que você descer, por exemplo, se você contar, digamos que 5 malhas entre crescentes, como você começou com duas lá, você vai tirar só a diferença, que é de 1. Né? Aí 5 menos 1, você vai estar na sua quarta malha de crescente. Então, assim por diante, né? Geralmente eu só faço com 3, não precisa mais do que isso, né? Mas se mudar a configuração, por exemplo, digamos que a gente coloque 4 lá na primeira carreira de crescente. Espero que vocês estejam me entendendo. Aí como é que eu vou saber qual é a diferença? Muito simples. Nós não estamos na primeira carreira de crescente lá em cima? A primeira carreira de crescente é representada pelo número 1, primeira, certo? Só que a gente está colocando 4 malhas entre crescentes na primeira lá. Então nós vamos ver qual é a diferença entre 4 malhas e o número da carreira, que é o número 1, certo? A diferença entre 4 e 1 é 3. 4 menos 1 vai dar 3. Então, toda a carreira de crescente que você estiver descendo, você vai só subtrair a quantidade de 3 malhas. Digamos que você esteja na carreira que tem 19 malhas entre crescentes. Você só tira a diferença, que é 3 malhas, né? 19 menos 3, você vai estar na 16ª carreira de crescentes. Ou 16º acréscimo. Então, é assim que eu sempre faço minhas tarrafas. E como vocês viram aqui, ó, sempre na carreira com crescentes aqui, eu conto as malhas. Isso impede que eu erre a quantidade de crescentes, entendeu? E digamos que eu erre uma e esqueça uma. Quando eu tiver na próxima carreira de crescente, quando eu contar, não vai dar certo. Aí logo eu vou saber lá em cima que está faltando uma crescente. Eu vou só e conserto. Entendeu? Então é isso aí, meus coleguinhas. Espero que esse vídeo venha ajudar os coleguinhas aí, né? E como prometido, eu deixei a configuração direitinho da tarrafa para vocês. E provavelmente no próximo vídeo que eu vier, o próximo vídeo agora já vai ser fazendo a outra tarrafa malha 5, só que dessa vez ela vai ser uma malha 5 no fio 0,35 e saco no fio 0,40. E diferente dessa, ela vai ter 3 metros de altura. Então é isso aí, meus amigos. Bons trabalhos e fiquem todos com Deus. Tchau!